Introdução. Esta é uma peça do quebra-cabeça muito importante em nossa série Magrave da Fundação Cast Brasil, feita por buscadores de conhecimento. A peça que falta tem sido como reunimos a energia do universo e a convertemos no que conhecemos como eletricidade ou outras formas de energia, incluindo a energia necessária para elevar nossa alma. Temos que aprender como criar grafeno e carbono 14 nas bobinas do sistema Magrave, criando primeiro o carbono 12. As pessoas que conseguiram que seu Magrave funcionasse, fizeram isto por este processo, sem sequer saberem o que fizeram. Tudo isso foi comprovado e confirmado pelos relatórios de espectroscopia Raman feitos na Bélgica. E sabemos que é verdade, porque este é o ponto em que a Bélgica começou a tentar assumir a Fundação Cast pela força. Liderados pelo rei deles, eles sabiam que tínhamos o conhecimento necessário para acabar com a escravidão neste planeta. Então eles começaram fazendo do grafeno um delito criminal. Mas mesmo assim nós continuamos. Este é o nosso trabalho. Descobrir como fazer carbono 12 nas bobinas, que depois é convertido em grafeno e carbono 14. A grande dica que o Sr. Cast nos deu anos atrás foi adicionar um pouco de KOH, que seria o hidróxido de potássio, ao processo de nanorrevestimento. Em termos de força de campo de plasma, 3 carbonos 14 são equivalentes a 1 potássio. 3 vezes 4 igual a 42, que seria o potássio. E 4 carbono 14 seria 4 vezes 14, que é igual a 56, que seria o ferro. Somando isso, você tem o ferro, que é o campo magnético deste planeta. Então podemos ver e sentir fisicamente as forças de campo dos ímãs de ferro. O ferro é o único elemento magnético deste planeta que podemos ver. Então, da próxima vez que brincarmos com nossos ímãs, podemos estar cientes agora de que essas forças interagem e se conectam com os campos de radiação plasmática do carbono 14 do universo. Na verdade, estamos nos conectando a tudo em todo o universo. No futuro, os cientistas poderão medir e ver esses campos que hoje são invisíveis para nós. Uma verdade muito bela nos foi revelada. A força do isótopo de carbono 14 dita o que você se tornará. Seja uma célula do coração ou uma célula do sangue, ou mesmo se você se tornará uma estrela em algum lugar no universo. É por isso que vemos o carbono em tudo. Isso me fez pensar, o que realmente é este carbono 14? Ao mesmo tempo, parece que nos é mostrada a essência da criação nesse processo. No corpo, o carbono 14 trabalha através das glândulas do tálamo e do timo para criar os campos necessários para transmutar qualquer elemento em qualquer outro elemento que esteja faltando. É por isso que, por exemplo, os esquimós que só comem carne podem sobreviver e são saudáveis, porque as glândulas convertem este único elemento em tudo o que é necessário. Então B12 é uma conversão controlada entre carbono 12 e carbono 14 e fornece a radiação necessária para a transmutação de elementos no estado de plasma. O corpo vem fazendo isso há bilhões de anos. O Sr. Cast explicou como o carbono 12 é convertido em carbono 14 e que sem uma fonte de carbono 12, a transmutação no estado de plasma seria impossível. Ele nos disse antes que o carbono do aminoácido é carbono 12. Isto é especialmente verdadeiro quando a transmutação ocorre repetitivamente, como na criação de células em uma determinada posição no coração, por exemplo, ou uma célula em uma determinada posição no pé. Lembra-se do que é necessário através das emoções das almas e das células naquele ponto em particular. Os raios cósmicos são criados pelo carbono 14 no tálamo, e isso permite a conversão e a sustentação do campo naquela posição. Então parece que o padrão recorrente na criação do universo é o acúmulo de todos esses pequenos pontos juntos para compor algo maior, como todos esses pontos que estamos olhando agora nessa tela aqui de computador, ou todos os átomos em nosso corpo. Finalmente o Sr. Cast encoraja a todos nós a voltarmos atrás e descobrir como criar grafeno e carbono 14 em nossas bobinas, e poderemos converter a energia universal para o que precisarmos. Mas há uma condição: que a pessoa que usa o Magrave o faça com a intenção de dar o que recebe para ser de benefício. Então assim ele funcionará. Porque neste nível, nossas intenções são transparentes e abertas aos outros ao nosso redor. Não podemos mentir. Quando trabalhamos no mundo do plasma,
Temos que ser corretos em todas as dimensões. Você não pode voar com uma grave, mas você pode voar nos campos de uma grave. Você não pode obter a energia do universo de uma grave, mas você pode usar os campos de uma grave para aproveitar a energia universal. Eu lhe dei o gerador mais potente e você ainda está atrás das migalhas. Resumo do trecho. Hoje, se você entendeu isto, então através de seu sistema de uma grave, você seria capaz de absorver as energias do universo e convertê-las nas energias que você quer usar através da linha de conexão do carbono dentro de seu sistema Magrave. Agora você tem seu gerador de energia. Mas se você ainda quiser conectar os fios e fazer isto e aquilo, meu amigo, continue a brincar. Volte para o livro onde mostramos e declaramos que o grafeno é feito nos paraquedas. Nós os obrigamos a nos dar o relatório da espectroscopia Raman para confirmar que o carbono 12 existe e que o grafeno está dentro dele. O grafeno é a razão pela qual eu lhe dei as bobinas nano para vocês colocarem em seus sistemas Magrave. Você tem que aprender como conectar o sistema Magrave para que ele converta, absorva e crie o carbono 14 nas bobinas. Então o carbono 12 em suas bobinas pode absorver as energias que você está procurando, a eletricidade. Talvez agora você possa entender que eu lhe dei o gerador. Então, por favor, aqueles de vocês que receberam os Magraves, paguem o saldo à Fundação Cash. É por isso que alguns de seus sistemas Magrave funcionaram e você teve uma boa redução de energia em suas contas de eletricidade. E outros disseram, o Magrave não funciona. Para aqueles que conseguiram fazê-lo funcionar, se você olhar o número de bobinas, o posicionamento, você encontra tudo perfeito. Vocês foram capazes de fazer não um carbono 12 singular, mas um espectro das energias de campo de carbono 12, das quais existem milhões. Esta foi a razão para enrolar o fio nanorrevestido, para acessar os diferentes campos. Mas ainda assim, essa não foi a razão principal. Tudo desde o início foi para que você pudesse criar grafeno suficiente em suas bobinas. E estranhamente, a Bélgica fez disso uma ofensa criminal. O grafeno nas bobinas absorve as energias universais. Sr. Jalal, sua sociedade secreta de Magrave está em fuga. Você queria fazer o sistema Magrave, mas não entendia onde estava seu motor. Agora eu lhe dei o motor. Criar o carbono 12 nas bobinas de cobre é uma das coisas mais fáceis de se fazer se você entender como. Agora aqueles de vocês que afirmam que não lhe demos o gerador e disseram que Cash é uma fraude, meu amigo, vocês são tão fraudulentos quanto o governo belga e seu rei, porque vocês não entenderam o conhecimento. A Bélgica confirmou desde o primeiro dia que eu criei o grafeno e criei o carbono 14. Estas são as fontes de absorção da energia. É por isso que na conferência de exposição em Eindhoven, eles estavam medindo energias elétricas flutuantes em todos os lugares dos paraquedas. Você se lembra quando abri a caixa e então eu disse, esta é a caixa de energia vazia do universo. O que estava pendurado nas portas da caixa era o quê? Paraquedas de cobre nanorrevestidos para pregar o teto. Eu criei aquela caixa com grafeno e carbono 14 nas camadas do cobre, assim cada um absorverá diferentes energias do universo. Então eu peguei isso e o transformei nas bobinas de seus Magraves. Você tem o que eu chamo de o vórtice das combinações das energias de carbono 12 e de carbono 14 convertidas em seus sistemas Magrave. Desculpe-me, senhor, sua fraude é não entender o que lhe foi dado, e não a tecnologia. Só porque você nega algo, não significa que não esteja lá. Agora reconsidere como fazer seus nanorrevestimentos e quanto de carbono 14 você pode criar sobre ele. É por isso que dissemos que você não deveria usar fogo para fazer nanorrevestimento, mas sim usar cáustica. Veja a composição química da cáustica, especialmente KOH. Então você pode adicionar um potássio ao seu nanorrevestimento. Eu lhe dei o sistema gerador de carbono 14. O isótopo potássio 40 no potássio é um ponto de referência na divisão dos 40 até os 42 da força do campo plasmático. Ele lhe dá 3 de carbono 14. É apenas um ponto de referência, não um produtor. Isso permite que seu oxigênio, com uma combinação do nanorrevestimento, converta um cobre.
você converte um átomo de cobre na combinação de si mesmo para a divisão dos plasmas isotópicos de carbono 14. Agora você entende por que o ferro, que é 56, é o campo magnético deste planeta. Por causa de sua posição e sua dimensão, é a única maneira na qual os campos internos deste planeta interagem com o carbono 14 do universo, para criar os sistemas planetários. Cada sistema planetário, da mesma forma, se sintoniza com o campo de radiação de carbono 14 do universo. Carbono 14 é a única forma que mantemos conexão com o campo magnético na forma de plasma. É o mesmo no corpo, onde carbono é o comunicador e o conector. Ele conecta tudo junto. O campo plasmático de seu ímã é a conexão de carbono 14. É assim que funcionam os campos dentro dos ímãs e do sistema planetário. Ele se mantém em contato com. No futuro, quando o conhecimento do homem se estender, você será capaz de medir cada um dos campos que saem de ímãs sólidos ou sistemas planetários, e você verá essa conexão de carbono 14. A força do isótopo de carbono 14 dita o que você se tornará, se você se tornará uma célula do coração, ou sangue na circulação do corpo, ou se você se tornará uma estrela em algum lugar. É por isso que o carbono está em tudo. É por isso que o tálamo e o timo criam campos que permitem a criação e conversão do que chamamos os isótopos de quaisquer elementos. Estes isótopos são criados de acordo com a força de campo do carbono a ser dado, de modo que ele possa se converter de uma matéria para outra. Se, por exemplo, quando lhe falta potássio ou fósforo em seu corpo, de onde ele vem? Ele vem através das duas glândulas, que cooperam e interagem na liberação dos campos de raios cósmicos. Estes raios cósmicos dão energia suficiente para que uma matéria pule para outra para satisfazer as necessidades do corpo ou para completar uma conexão de carbono 14, tomando isto como um campo gravitacional no carbono 14. É por isso que o esquimó, comendo apenas carne e vivendo no Polo Norte, ainda produz todos os outros materiais necessários para que seu corpo seja saudável. É o mesmo com o vegetariano que come apenas um tipo de alimento, ainda assim seu corpo converte tudo o que precisa. É a conexão de carbono com o suporte das glândulas que criam essa condição de radiação que chamamos de B12. B12 é uma conversão controlada entre carbono 12 e carbono 14 e permite a conversão do carbono para mudar a combinação e a transmutação dos elementos como um plasma. Isto é o que o corpo tem feito por bilhões de anos. Se você tem falta de vitamina D, o corpo a produz. Se você tiver falta de cálcio, o corpo faz, através da conversão da conexão de aminoácidos do corpo. Olhando a estrutura química do KOH e NaOH, você vê o O e H. Esta parte OH está no final dela. Você pode controlar esta conexão com H2O, com um O, um H e um extra, em um plasmático e não em uma interação química. Quando você faz isso, você permite que um dos oxigênios se transforme em grafeno ou o carbono 12 se transforme em carbono 14. Então este se torna um divisor, um fornecedor da divisão dos campos dos outros elementos para criar transmutação de um elemento para o outro. Sem a presença do carbono 12 ou dos campos de energia de uma fonte de carbono 12, a transmutação na condição de plasma é impossível. Isto é especialmente verdadeiro se a transmutação resultar na criação repetitiva das mesmas entidades, como vemos no corpo do homem, por exemplo. O corpo cria contínua e repetitivamente o mesmo tipo de célula para uma dada posição no coração, por exemplo, ou uma célula para uma dada posição no pé. Ele lembra-se do que precisa, porque a emoção da alma da emoção da célula naquele ponto do corpo em interação com os raios cósmicos criados pelo carbono 14 no tálamo permite a conversão e a sustentação daquele campo naquela posição. Eu sou um gênio quando se trata de explicar a você, mas você é ainda um gênio maior do que eu, porque você entendeu isto. A sociedade secreta da comunidade magrável do Jalal, Hassan e os outros voltem à mesa de desenho. Descubram como vocês podem criar carbono 14 grafeno em suas bobinas, nano, e então você encontrará a fonte da energia, que é a conversão da energia universal. Mas há uma condição para isso.
Se aquele a quem você dá o sistema Magrave usa ele para ser de benefício, para dar a partir do que recebe, então o sistema funciona. Enquanto aquele que está lá para enganar acaba dizendo: "Oh, eu comprei um Magrave, um sistema Magrave, mas ele não funciona." Porque agora você está trabalhando exatamente como um homem que nada no meio do cardume de peixes. Suas intenções são transparentes e abertas para os outros peixes. Eles sabem se sua verdadeira intenção é dar e ser benéfico. Agora você entende que quando você trabalha no mundo do plasma, tem que estar correto em todas as dimensões. Espero que tenhamos aprendido um pouco mais nos ensinamentos de hoje. Talvez tenhamos criado mais caos para aqueles de vocês que pensavam que entendiam isto, mas não conseguiram colocar isto. E para aqueles de vocês que são apenas ouvintes e não estão realmente interessados, pode parecer muito blá blá blá. E, como alguns dizem, gosta de dormir com a voz do Sr. Cash. Eu deveria criar um direito autoral para colocar as pessoas para dormir ouvindo minha voz. Mas um dia você paga com sua alma e você vai gostar. Agora você entende como pode trazer tanto a alma quanto a dimensão da fisicalidade para a dimensão do transporte e transmutação ao entender as primeiras bases que começamos há 10 e há 15 anos atrás. Desculpe, Jalal, eu joguei muitas coisas pela janela, nas quais você vem trabalhando. Mas você tem uma bela equipe. Volte e entenda e você terá a maior usina elétrica do universo. Eu lhe dei o verdadeiro gerador de energia universal. E se você mudar a composição de carbono em seu cobre, você pode até mesmo criar energia no planeta Zeus. Pergunta: é correto dizer que os campos do homem físico, os campos corretos da alma do homem e o campo do sistema Magrave juntos geram um gerador de energia? Sr. Cash responde: é claro que sim. Isto é o que dissemos desde o início. Você acabou de entender. Isso é bom. Você não pode voar com o Magrave, mas você pode voar nos campos do Magrave. Você não pode obter a energia do universo de um Magrave, mas você pode usar os campos do Magrave para aproveitar a energia universal. Eu lhe dei o gerador mais potente, e você ainda está atrás das migalhas.